3 de julho, Café com Deus Pai. Capacitados por Deus. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim, com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Em uma era distante, na época de Davi, a ideia de que ele, o menor de sua casa e um simples pastor, pudesse vencer o temível Golias parecia improvável. Sem armadura ou espada, armado apenas com sua funda e 5 pedras, Davi enfrentou uma batalha que, aos olhos humanos, estava perdida. Contudo, sua maior arma era invisível e imensurável: a fé. Enquanto o gigante intimidava os mais valentes guerreiros, Davi se mantinha firme, não por ignorância do perigo, mas por uma inabalável confiança em Deus. Ele sabia quem era, aos olhos do Pai, e o poder que podia canalizar por meio da fé. Com a coragem que desafiava sua estatura e experiência, Davi se levantou contra Golias, deixando atônitos todos aqueles que duvidavam de sua capacidade, incluindo o próprio rei Saul, que não via além das aparências. Muitas vezes, somos julgados por nossas limitações visíveis. Jovem demais, velho demais, inexperiente demais. No entanto, a história de Davi nos ensina que Deus escolhe os improváveis para realizar grandes feitos. Conhecer quem somos em Deus é desbloquear a capacidade de derrubar gigantes em nossa vida. Portanto, sempre que se sentir menosprezado ou duvidar de sua capacidade, lembre-se de Davi. Em Deus somos mais do que nossas limitações aparentes. Com fé, é possível atravessar mares, escalar montanhas e enfrentar as tempestades da vida. Seja qual for o gigante que você enfrente, saiba que com fé tudo é possível. A frase de hoje é: Você não é o que as pessoas dizem, mas quem Deus diz que você é. Lendo mais uma vez: Você não é o que as pessoas dizem, mas quem Deus diz que você é. Hoje é o dia 184 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é Efésios, capítulo 3, e a palavra-chave é confiança. Nessa mensagem que nós lemos hoje, nós vemos que Deus chama os improváveis. Como nós lemos aqui, Davi foi capacitado por Deus. A história do rei Davi era de que ele era um jovem pastor. Ele era um jovem muito menor do que o gigante Golias. Quando Golias o viu, perguntou para os israelitas: Sou eu por acaso algum cão que me tenham enviado um menino para lutar contra mim? Mas nós vemos o que Davi respondeu para o gigante. Ele respondeu esse versículo que está aqui. E vamos ler novamente. Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus
dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Antes de Davi aparecer na frente do gigante Golias com uma funda que era como um estilingue e com 5 pedras, ele conversou com o rei Saul. E o texto nos conta que o rei Saul colocou uma armadura em Davi, tentando adaptá-lo àquilo que normalmente as pessoas fazem, que é colocar uma armadura de ferro, um capacete, e Davi vestiu todos aqueles trajes e aquilo ficou muito pesado e ele não se sentiu bem naquelas roupas. Ele disse: Não irei com essas roupas, mas irei em nome do Senhor. Davi, antes de lutar contra o Golias, sendo pastor de ovelhas, havia rasgado um leão e matado um urso. A história conta que, lutando pelas ovelhas, ele já tinha vencido um leão e um urso. Então, quando o rei Saul propôs que ele vestisse as armaduras, ele vestiu e não ficou confortável e disse para o rei Saul: O Senhor já me deu um leão e um urso. Eu irei contra o gigante em nome do Senhor. Farei isso como sempre fiz, lutando pelas ovelhas, usando a minha confiança no Senhor. Então a mensagem de hoje é: a confiança no Senhor é melhor do que a confiança naquilo que os homens podem dizer que você deve fazer. Seja capacitado por Deus. Seja orientado por Deus. Faça aquilo que você está buscando, pedindo a orientação de Deus, usando a fé e a confiança nele. Claro que você tem que fazer a sua parte. Davi teve que ir para a batalha. Teve que pegar a funda e levar aquelas 5 pedras. Teve que enfrentar o gigante para que ele fosse derrubado. Lendo o texto de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vemos que depois que Davi acertou a primeira pedra em Golias e ele caiu, Davi correu até ele, tomou a própria espada de Golias e o matou. Então, isso também nos fala de fazer a nossa parte. Deus ele vai dar a estratégia, vai mostrar o caminho, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é sobre só ficar aguardando a fé, porque a fé sem obras de nada vale. Vemos aqui no texto de Tiago, no capítulo 2, essa questão da fé e das obras. Aqui em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, ele fala assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? 16. E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então Tiago diz que não basta dizer: eu tenho fé em Deus, Deus é bom, Deus vai fazer. Se você percebe que alguém precisa de alimento e roupas e você só fala: confia em Deus, isso não é suficiente. É necessário que as obras acompanhem a fé em Deus. Versículo 17. Assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesma. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está lançando um desafio, dizendo assim: se alguém disser, você tem a fé e eu tenho as obras, então me mostre a sua fé sem nada de ação, atitude, palavras, mudança, transformação, e aí eu vou mostrar a você a minha fé com obras. Versículo 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Aqui no versículo 19, Tiago está dizendo: você fala que acredita em Deus, que você tem fé nele? Muito bem isso. Eu digo a você que os demônios também acreditam em Deus, e eles até estremecem diante de Deus. Mas o que os demônios fazem? Eles não obedecem a Deus. Eles acreditam e até estremecem, mas eles não obedecem. Versículo 20: mas ó homem vão, ou seja, homem sem valor, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Você que fala que tem fé, mas não faz as coisas, as obras que mostram que você verdadeiramente tem fé, você quer saber que a fé sem obras é morta? Então, Tiago começa a explicar sobre isso. Ele vai no versículo 21 e diz assim: porventura, ou seja, por acaso, o Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão é o pai do povo israelita. Ele aguardou por uma promessa, a sua esposa era estéril. Um dia ele pediu a Deus um filho. Depois de mais ou menos uns 25 anos de espera, Deus deu um filho para ele chamado Isaque. Quando o filho dele estava crescido, um dia Deus disse para Abraão para que levasse o filho Isaque e oferecesse em sacrifício ao próprio Deus. E Abraão, quando ouviu esse pedido, tomou o seu filho e começou a levá-lo para um monte e começou a preparar um altar para que sacrificasse o seu único filho que ele conseguiu na velhice, porque ele ouviu a voz de Deus que pedira o seu filho. No momento em que Isaque, que era o filho de Abraão, estava subindo ao monte com o pai, ele perguntou: aqui está todo o material para fazer o sacrifício, mas onde está o animal? E Abraão respondeu para Isaque: Deus proverá. E essa história de Abraão com Isaque é uma história em que o próprio Deus fez um teste com a humanidade para ver se alguém seria capaz de oferecer o seu próprio filho para ele. Porque anos mais tarde, o próprio Deus enviaria Jesus, o seu filho, para que fosse sacrificado por nós, para termos a salvação. Nós vemos que o próprio Deus, quando decidiu nos salvar, ele enviou o seu filho para que assumisse a forma humana, para que fosse humilhado e sacrificado na cruz por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos a salvação. Vemos, portanto, que Deus se move com obras, atitudes, não só palavras. E Deus provou a Abraão e Abraão tomou atitudes. Ele levou o filho para oferecer, e no momento em que ele ia sacrificar Isaque, Deus disse para Abraão: não faça nada ao menino, porque agora sei que a sua fé em mim é verdadeira. Então, Deus mostrou para ele um lugar em que havia um animal
e Deus disse para ele: sacrifique aquele animal. E assim Abraão mostrou e foi justificado pela fé, mas uma fé com obras. Aí no versículo 22, Tiago fala: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago aqui faz menção a Abraão para mostrar que é necessário que a fé seja acompanhada de ações, atitudes. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Em outras palavras, Abraão creu em Deus, e ele acreditou tanto em Deus, que fez tudo o que Deus disse para que ele fizesse. E foi isso que foi contado, imputado como justiça na vida de Abraão, a ponto dele ser chamado amigo de Deus. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Versículo 25. E de igual modo Raabe, a meretriz é prostituta, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? A história conta, no livro de Josué, que 2 homens israelitas foram enviados para a cidade de Jericó. E eles foram lá como espias para ver como o povo israelita poderia vencer aquela cidade. Essa mulher, Raabe, era uma prostituta, morava na divisa, bem colada, a casa dela era colada ao muro da cidade. Ela recebeu os emissários, essas 2 pessoas que foram enviadas para conhecer a cidade de Jericó. Ela os escondeu, permitiu que eles vissem a cidade. E depois disso, ela os despediu por outro caminho para que eles permanecessem com vida. Graças a essa mulher, o povo israelita conseguiu vencer a cidade de Jericó, e essa mulher mais tarde entrou na genealogia de Jesus, uma mulher que era prostituta, que as pessoas diriam ela não tem nenhuma dignidade, foi considerada uma mulher que, por causa dessa obra, dessa atitude que ajudou o povo de Israel, entrou na história das pessoas que deram origem a Jesus. Versículo 25. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então é necessário que você tenha fé, mas é necessário que você também se capacite, estude e se prepare. Davi não lutou com o Golias do dia para a noite. Ele, como pastor de ovelhas, já tinha vencido um leão. Ele já tinha vencido um urso. Ele tinha uma preparação em usar a funda. Talvez você nunca tenha visto alguém usar uma funda, mas se você procurar na internet, você verá que os israelitas usavam muito a funda como uma arma de guerra. A funda, ela é uma ferramenta em que você pode colocar uma pedra e você pode disparar essa pedra contra objetos. E o texto fala que havia muitos soldados, muitas pessoas que treinavam o uso da funda e que eles conseguiam lançar com a funda uma pedra e acertar em um fio de cabelo, de tanto que eles se exercitavam em usar a funda. Quando Davi vai para a luta contra Golias, ele vai com as experiências que ele já tinha de fé com Deus e com as obras que ele já tinha conquistado tendo fé em Deus.
que hoje você esteja sendo capacitado por Deus, exercendo a sua fé, que é a sua confiança, juntamente com as ações, atitudes e palavras para que se manifeste a glória de Deus sobre a sua vida. Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para trazer a salvação para todos. Só por meio de Jesus é que você pode acessar a Deus. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho Jesus, para derramar a salvação dos nossos pecados. E se você hoje quer demonstrar essa fé em Deus, se relacionar com Deus, ser amigo de Deus, é necessário receber Jesus. Para receber Jesus, você precisa fazer uma oração, acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador e confessar isso com a sua boca, em uma oração. Então, se você ainda não recebeu a Jesus para ter relacionamento com Deus e quer recebê-lo agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você disse que recebeu Jesus como teu único Senhor, então Ele agora lidera a sua vida, e você o recebeu como seu Salvador, porque você reconhece que tem pecados e que o sangue de Jesus na cruz e o corpo que foi partido ali te traz a salvação dos pecados, a justificação deles. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que está lá no céu. Um livro onde estão os nomes de todas as pessoas que receberam a Jesus, e você também pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que agora está com você. Ele vai tocar no seu coração, colocar pensamentos novos, para falar com você a vontade de Deus. Essa capacidade de ter mais confiança em Deus nos momentos difíceis está sendo dada pelo Espírito Santo a você. Você deve agora procurar uma comunidade de fé ou uma igreja local próxima em que você se sinta bem, fazer amizades com pessoas cristãs e que estudam a palavra de Deus, para que você possa se batizar em águas. O batismo nas águas simboliza que você deixa a sua vida antiga e quando você sai das águas, você está nascendo para ser uma pessoa de Deus. Depois que você é batizado nas águas, você deve participar da ceia. A ceia é um momento de comunhão em que a comunidade de fé ou a igreja se reúne e eles fazem um pão que é partido e que é dado a todos e que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por mim e por você. Eles também colocam o suco de uva em cálices e quando você toma aquele cálice simboliza o sangue de Jesus que limpa do pecado. Com isso, todas as vezes que você participar da ceia, você lembra que agora você é uma pessoa que está com Deus e que um dia Ele vai voltar e você está com Ele. Vamos agradecer por essa palavra, Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala que nós somos capacitados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor renove a nossa fé e que o Senhor também nos ajude a tomar as atitudes, as palavras que mostram que nós acreditamos verdadeiramente no Senhor para derrotar os gigantes, as tribulações, os desafios que aparecem em nossa frente. Que o Senhor venha visitar cada pessoa em seus desafios, que cada um possa receber a unção que o Senhor deu a Davi, que possamos ter fé e possamos ter obras, ações, atitudes que nos carreguem para frente, para diante,
E aquilo que parece improvável, aquilo que parece impossível, pelo braço do Senhor, em nossa vida se torna possível. O Senhor adestra as mãos dos teus filhos para a guerra. O Senhor capacita, prepara, aperfeiçoa, derrama talentos, dá sabedoria, traz conselhos, traz iluminação, coloca pessoas certas para trazer os aconselhamentos para que as decisões certas sejam tomadas. E nós te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós para entregar a sua bênção e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se dessa frase, que é a frase de destaque de hoje. Você não é o que as pessoas dizem, mas quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é filho dele, que se você acredita e confia nele e faz o que precisa ser feito, ele torna você uma pessoa capacitada para vencer os seus desafios. Lembre-se disso, você não é o que as pessoas falam a seu respeito. Você é quem Deus diz que você é. Tenha isso na sua mente, tenha muito essa confiança. Vamos terminar lendo mais uma vez esse versículo, capacitados por Deus. E Davi disse ao filisteu, o filisteu era o gigante, né? Você vem contra mim, com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então Davi foi considerando o que Deus falava a respeito dele, que você é meu filho. E nessa confiança em Deus, ele derrotou o gigante. Portanto, acredite no que Deus fala a seu respeito, não no que as pessoas dizem a seu respeito. Confie em Deus. Ele já te chamou, ele te capacitou, ele que te capacita, ele que te dá força, vitória. Portanto, mantenha sempre firme a sua fé nele. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.